Olá, irmãos, tudo na paz? Irmãos, eu quero trazer uma palavra nesta noite a respeito da fé. E nada melhor do que ver na Escritura exemplos daqueles que andaram pela fé. Por essa razão, vamos juntos lá em Hebreus, capítulo 11, vai dizer exemplos de fé. Começa assim, vamos juntos? Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar juntos, irmãos. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Continuando, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes, vejam agora, irmãos, olha que interessante, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Pátria celestial, o reino celestial.
Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, olha a fé de Abraão, irmãos, olha só. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vejam que interessante, irmãos, essa passagem. Por isso que Abraão ele é o pai da fé, porque, veja, ele estava prestes a sacrificar o próprio filho, mas ele levou em conta que Deus podia ressuscitar dos mortos, né? Então veja a fé de Abraão, né? Continuando, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha que coisa interessante. Essa passagem eu até vou olhar em outra Bíblia, irmãos, porque eu achei bem interessante. Hebreus 11, 26. Hebreus 11, 26. Vamos ver o que diz numa outra tradução. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Interessante. Continuando, 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Olha só. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Olha só, irmãos, agora começa a ficar, né? Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão,
Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha só, meus irmãos. Deixa eu só ver aqui uma outra passagem. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, Hebreus 11 fala da fé. Realmente aí, exemplos de fé, irmãos. A gente vê aí muitos pastores, hoje em dia, no YouTube principalmente, pastores aí com milhões de seguidores, com um grande poder de levar a palavra, de influenciar pessoas, de poder pregar a palavra, né? Poder pregar a verdade. E não fazem isso, né? Cobram pela palavra. Você vê aí curso do fim dos tempos, né? Tem pastor aí que vende curso em plataforma, vendendo a palavra. É muito triste. Então, assim, que esse capítulo, Hebreus 11, seja uma bússola aí para nós, né? De exemplos de fé, porque eu não sei, irmãos, mas assim, o que essas pessoas passaram no passado é algo assim que nós, nos tempos atuais, nós não temos noção do que seria, né? Literalmente o poder do Criador estava com essas pessoas para que elas pudessem resistir e perseverar tamanha provação, né? Porque você sofrer, irmãos, como diz aqui no versículo anterior, né, que fala aqui que uns foram torturados, recusaram a ser libertos, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha a fé da pessoa. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Fico imaginando, irmãos, né, hoje nos tempos atuais, né, quantos crentes, quantos irmãos na fé, né, será que aguentariam serem zombados, né?
Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, ou seja, à margem da sociedade, completamente, à margem. Grandes provações, o mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, cavernas e grutas. Então vejam, irmãos, isso realmente é um grande exemplo de fé, porque nós não temos noção do que é passar por tamanha provação. Mas eu creio que esse tempo vai chegar. Vai chegar. E louvado seja o Criador por isso, porque é bem possível que nós passaremos por provações assim. O poder do Criador tem que estar muito, a nossa fé precisa estar muito bem, alicerçada, no Salvador, Jesus Cristo, para que venhamos a resistir, a suportar. Porque essas provações, na força do braço, você não resiste, precisa da força do Criador. Para isso precisa da fé. Por isso que este capítulo de Hebreus 11 fala exemplos de fé. Certo, irmãos? Essa é a palavra. Hebreus 11. Aos pregadores, aos pastores aí do YouTube, que tem aí milhões de seguidores, vários seguidores, se esse vídeo chegar até eles, reflita nessa palavra, porque você que tenha um grande número de pessoas para levar essa palavra, você precisa fortalecer essas ovelhas por meio de pregações fortes, por meio de pregações que preparam essas pessoas para os tempos que virão. Virão tempos difíceis, virão tempos penosos aí, que essas pessoas que se alimentam de um evangelho muito light, muito diluído, muito superficial, não suportarão. Ou seja, a pessoa tem que estar bem alicerçada na palavra, conhecer bastante, para que ela resista, para que ela persevere. A fé precisa estar bem alicerçada. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e a põe elas em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, a chuva, os ventos, e essa casa fica firme e ela resiste. Diferente daquele que constrói a sua casa sobre a areia, que aí vem o vento, a chuva, tempestades, e essa casa ela não resiste, irmãos. Então, assim, é muito importante aí você estar com a sua casa aí bem alicerçada sobre a rocha, Jesus Cristo, seguindo a sua palavra, seguindo os mandamentos, conhecendo mais o Messias, porque é chegada a hora, é chegado o momento, e só por meio dele que nós somos aí edificados, irmãos? Então é isso, essa é a palavra.
Obrigado pela atenção. É isso. Paz a todos aí e até um próximo vídeo, se o Criador permitir.